muito interessado em pensar essa distância, Vai se formando uma rede, uma ideia de campo, aonde a gente vai se acompanhando, se percebendo, do outro lado, uma ideia extrativista, extrativista, percepção, capitalismo, de uma cidade que muitas das coisas humana, negam a outra história, né? todas essas Dos agrotóxicos em presente, mais de né? 500 Começar nomes são da lista essa relação oficial do com país, os nos rios, diferentes então, aos territórios. rios, o reconhecimento de vida no rio. O que semear no centro da cidade? Quais são as matérias que fazem as coisas se desenvolverem aqui? O jardim ele é efêmero, né? Por natureza, né? Ele é vivo, né? Você tem que cuidar dele. Refúgio mesmo, ou um lugar de identificação de potência, sabe? Onde que estão esses lugares de cultivo de terra? O espaço público, para quem ele é feito, para quem ele é destinado. Pensar essas relações entre ambiente, natureza, sociedade, subjetividade, a partir de todos os lugares. Pensar a colonização, como que isso foi feito, as consequências dela, como que os territórios das cidades são pensados pelos negócios, pela especulação imobiliária. É como ter esse acesso à terra, né? Dessa questão ancestral, né? Dessas forças de resistência. Como que a gente lida com essa história recente mal resolvida do Brasil. Pensando a autonomia dos povos indígenas, pensando essa aliança afetiva de respeito com a terra, né, uma caminhada em conjunto de preservação da questão ambiental, né, de floresta de pé. Originalidades é um desdobramento de pesquisas e projetos que vem sendo realizados desde 2014. Propõe um laboratório aberto para experimentações, criações, ecologias e modos de construção de territórios e afetos. Jardinalidades é palavra inventada. É a fusão entre as noções de jardinagem e territorialidade. Um campo vivo de investigações voltadas às poéticas contemporâneas e possíveis relações entre arte e natureza. Busca a ressignificação do comum e das formas de habitar por meio das interações com a terra e as espécies vegetais. Um campo para reflexões críticas e fabulações a respeito de um corpo-terra em constante fricção, movimento e transformação. Estava pensando muito esse conceito de jardim também, a partir de pesquisas já antigas minhas sobre noção de paisagem, jardim, arte, cultura, natureza, todas essas questões até filosóficas, né, mas muito a partir do campo da arte, da estética, depois passando um pouco pela arquitetura, pelo urbanismo. E eu acho que pensar a terra, que foi essa passagem um pouco para sair da noção puramente de paisagem, de jardim, desses termos, me ajudou também acho que a romper com uma ideia que eu acho que quando você fala de jardim, fala de paisagem, vem sempre na imaginação um lugar, um quadro, uma coisa, uma imagem mesmo, né? E eu queria tentar pensar a partir desse lugar dos nutrientes, das relações que acontecem para além do que é visível. E aí tem todo esse campo, acho que mexe um pouco com o site específico, com pensamento em rede, acho que com uma ideia também que eu tenho me interessado muito pelo campo pelos autores da antropologia, né, Annie Tsing, que vai pensar essa ideia de composição, acho que o Kotia também vai, né, pensar muito nessa ideia de fazer composto, né. Então essa ideia meio da imagem, do desenho, do visual se esgotou um pouco para mim. E nisso até lembrei do Krenak, que ele vai pensar as florestas, né, como fruto dessa interação
humana desses povos originários. Então, é muito doido que você pode pensar a ideia de jardim como um lugar que é deixar estar, deixar viver, ou semear de um outro jeito, né? E eu acho que isso me motivou a tentar pensar a partir da terra. O Jardim Sem Governo, ele partiu muito dessa observação de que naquele lugar, naquela rua, existia uma comunidade de catadores. Então, tinha uma grande movimentação diária ali. E, ao mesmo tempo, eu percebi que tinha muitas plantas abandonadas pela cidade. E aí essa constatação abriu para essa possibilidade de convidar esses catadores para, além de trazer esses resíduos que eles já traziam para o comércio, também coletar plantas abandonadas, descartadas, que eles encontrassem pela cidade. E também o ano que o trabalho aconteceu, que foi 2016, foi um ano também político, para a política brasileira, assim, bem forte, né? Acho que então, também essa noção, pensar a noção de governo era importante naquele momento, governo e desgoverno, né? E também, ao mesmo tempo, pensar a palavra jardim, né, como um lugar dessa razão do humano operando e controlando e desenhando com o território, com as plantas, mas daí contrapondo, né, essa ideia de jardim clássico com o não governo, né? E também com a ideia de que era um lugar onde o Estado assim não chegava, era quase um lugar invisível, né? Eu tive que entender toda essa relação de poderes que tinha naquele lugar para também encontrar o lugar do jardim ali dentro. Eu fiz uma pesquisa no bairro da Liberdade e descobri um edifício que a obra foi embargada há mais de 30 anos, então ele tinha esse esqueleto de concreto, e achei que seria interessante fazer um trabalho que imaginasse esse jardim, né, uma floresta, na verdade, chamo de jardim, mas seria uma floresta tomando conta desse lugar, mas uma floresta que também seria um lugar interessante enquanto jardim, enquanto lugar de fruição pública no espaço público, né? Porque aquele edifício, aquele esqueleto, conversando com as pessoas do bairro, era uma ruína antes, né? Uma ruína quase ao contrário, porque nem virou obra, nem se desfez, né? Então, eu me apropriei um pouco de toda a lógica das construtoras, né? De anunciar, de vender imóveis, né? E empreendimentos imobiliários, para anunciar um jardim, uma floresta, na verdade, crescendo naquele lugar e tomando conta daquele edifício embargado há mais de 30 anos. Então, o trabalho foi uma performance, intervenção urbana, até difícil chamar, que consistiu na divulgação desse empreendimento através de folhetos, folders, um banner que a gente colocou na frente do edifício. Montei uma espécie de stand e Homens-Setas, que daí foi uma parceria com alguns homens do abrigo de pessoas em situação de rua do bairro do Bom Retiro, do Prates. Também foi interessante porque o nome Jardim Parasita, também esse nome Parasita tem uma conotação negativa, né? Aquele que vem desse mundo botânico, né? Aquele que precisa do outro para se alimentar, mas também não dá nada em volta, né? Em troca, né? E muitas vezes as pessoas em situação de rua são vistas como parasitas, né? Mas também o parasitismo, no caso ali, era como essa fantasia também utópica, né? De uma floresta parasitando a fantasia das pessoas. Por que não ter uma floresta ali, né? Naquele lugar, uma ruína de concreto, né? Seria muito melhor ter uma floresta mesmo, né? Vários benefícios, né, para a cidade. Toda essa ideia de degradação do capitalismo estava ali, confluía naquele lugar de São Paulo, né? Um lugar totalmente devastado, assim, junto com o rio poluído, com ar poluído também, e muito ruído. Era um lugar muito difícil de ficar e trabalhar, mas ao mesmo tempo um lugar de comércio abundante, né? Muito ligado ao setor alimentício de grãos, e grãos são sementes. Então, falando do trabalho que eu desenvolvi em residência junto com a Laura Gorski, que foi
valeu muito só pelo fato de ter conhecido ela, assim, ter tido a oportunidade de trabalhar e pensar e desenvolver um trabalho junto com ela. Você trabalha muito também com outras pessoas, com educação, e eu também, de certa maneira, gosto muito de trabalhar com propostas participativas. Tinha esse imaginário sobre a Terra, e também essa terra como lugar de cura para aqueles corpos e para aquele lugar, trazer essas sementes, encontrar um lugar para cuidar dessas sementes, e esse lugar para cuidar que fosse uma prática coletiva, né, também. E aí também juntando com a ideia da argila, da cerâmica, que seria também esse contato com a terra, né, uma terra também escondida ali, pavimentada, e também trabalhar a coletividade, né, a ideia de cooperação, de fazer comunidade. A relação com a paisagem e com o desenho sempre foi muito presente no meu trabalho, mais como representação, mais como janela, mais como o desejo de trazer a paisagem para perto. Então, nos desenhos iniciais, tinha muito uma coisa de representação da paisagem. E eu acho que de uns tempos para cá, desde que eu comecei a fazer mais residências, e acho que a experiência na floresta amazônica foi essa imersão mais profunda, assim, acho que eu fui entendendo a paisagem como trabalho mesmo. Então, o que era representação da água, representação da terra, representação da folha, viraram os próprios elementos vindo. E, para isso, o corpo foi totalmente convocado, assim, porque como esses elementos vêm, né, através do corpo e da escuta e da percepção, assim. Então, acho que foram entrando novos procedimentos, como a coleta, por exemplo, de estar em meio à natureza e começar a coletar coisas, a perceber, então, de começar a investigar as cores das terras e as tintas a partir dessas terras, desenhar com a própria água, desenhar com as folhas e com os outros elementos, com as sementes. Mas eu acho que essa imagem do corpo semente, ela é um pouco divisor de águas mesmo. Não ela pontualmente, mas um período dessa relação com o corpo dentro da paisagem. Então, essa experiência de imersão mesmo na paisagem foi uma mudança, assim. Então, de entender o desenho de uma outra forma, o desenho mais expandido, passando pelo corpo, o próprio corpo como desenho, e esses elementos todos, acho que isso também foi... Porque o desenho é muito estrutural para mim, estruturante. E aí, eu acho que eles se borraram um pouco esses limites de entender o que é o desenho, de pensar que o desenho é o tempo, por exemplo, e não a linha sobre o papel. Vou puxar o fio para a exposição, assim, de uma coisa que me veio também, do Jardinalidades, que tem uma coisa de nunca parar de semear, assim, eu fiquei pensando nisso, que parece que é um projeto que está sempre, tipo, propondo, não, vamos semear, vamos acreditar nessa terra, assim, mesmo sem saber aonde isso vai chegar, né? Mas acreditar na semente, assim. E aí eu fiquei revisitando um pouco as minhas conversas com a Tereza. Quando eu pensei nesse trabalho, eu pensei que poderia ser um trabalho teu. E foi assim que a gente começou esse convite de trabalhar juntos. Tenho memórias muito fortes da chegada naquele lugar. Uma escuta do corpo ali naquele lugar, com muitas tensões e, ao mesmo tempo, com muitas potências ali. O
que daqui será que germina, sabe? O que de tudo isso que é grão, que é alimento, vamos ver o que brota? Então tinha um movimento de sair para a coleta, de sair para a rua, entendendo que tipos de alimentos que eram vendidos ali, da onde que vinham as pessoas. Essa relação com a coleta e com a cidade foi uma coisa que veio muito da Teresa. O jeito como ela ia trazendo essa questão da relação com o semear era muito diferente do meu. Eu tenho muito esse hábito das coletas no meio do mato. E como é que é você coletar no meio da cidade? Ali ser um refúgio, no fim tinha esse lugar da praça, né? E desse momento de criar um encontro através dessa matéria do barro, que você fica ali amassando e conversando, e quanta coisa vem nessa conversa. Eu acho que isso foi muito, muito rico, assim, pra gente. Mexer nesse barro junto era uma grande coisa ali, porque acho que era um chamado para o encontro. A matéria do barro ela une. E nessa relação com a matéria também foi surgindo, assim, porque as cuias eram meio o tamanho que cabia na mão. E elas variavam um pouco porque tinham mãos um pouco maiores e mãos um pouco menores. Então elas acabavam tendo uma relação muito forte com o corpo. Essa linha que vai costurando uma muda na outra, né? Também virando um corpo só. E era um pouco essa costura de todas aquelas mãos que foram fazendo essas peças. Acho que a gente foi fazendo ali um corpo coletivo. A gente materializa, como a gente fala, a gente materializa utopias, né? Então, a gente gosta desse lugar, assim, de que a gente desafia o tempo inteiro o momento presente, né? Nosso foco são as águas da cidade, esse recurso, né? A gente destruiu e a gente resolveu tampar, né? Esconder. O que a gente busca fazer é trazer isso à tona, em alguma medida, né? Quer dizer, esse mal-estar de uma cidade que nega muitas das coisas que fez ao longo da sua história, né? Então a gente busca cutucar, né? Em alguma medida, essas feridas. A gente tenta conversar com as pessoas e captar esse desejo de cidadãos e cidade e pessoas desse tempo. O que a gente gostaria de ter na nossa vida, nesse âmbito de sociedade, o que a gente poderia realizar, que já está aí pronto para ser feito, e o poder público, de alguma forma, não realiza, não executa, e a gente vai lá e cria uma espécie de protótipos, né? Essa exposição ter acontecido ali, para nossa abordagem, né, para essa abordagem nossa que é lidar com essa questão da água, era perfeito, né? Quer dizer, o rio Tamanduateí estava ao nosso lado, né? E esse foi o grande disparador aí para a gente pensar, quer dizer, na hora que veio o convite, óbvio que é o rio Tamanduateí, nosso foco está ali, né? Esse é o nosso foco, é ele, né? E foi curioso perceber como que o rio Tamanduateí não existia, nem para o próprio Sesc. Então, o nosso desafio passou a ser esse. Então, então vamos limpar o Tamanduateí, né? A loucura. Vamos limpar o Tamanduateí. Claro, na dimensão que nos cabe, né? A ideia original era colocar uma bomba lá dentro do rio e bombear essa água para dentro do Sesc, né? São duas performances, né, de coleta dessa água, porque essa água não era permitida entrar com um caminhão, de outro meio ali, não poderia entrar uma água poluída dentro do espaço onde a jardinalidade estava ali, né? Então, se não pode entrar por meio, então a gente vai levar na mão essa água. Então a gente fez essa coleta e levava para dentro do espaço, né, onde a gente criou uma estação de tratamento, né, a gente armazenava 2.000 litros de água, essa água ia passando por filtros biológicos de brita, areia, carvão ativado, até chegar num tanque de plantas macrófitas, né,
Da direita é qual? Essa é do filtro lente de areia, a saída é do filtro lente de areia. E essa é a água bruta do rio, mas é isso ainda, é só uma retenção física ainda, nem começou de verdade. As plantas iam filtrando essa água até chegar no último estágio, que era o lago, e daí a gente abriu mão da coisa do rio paralelo, né? Que o rio tem um fluxo de água, né? Nesse caso a gente não conseguiria ter essa bomba bombeando o tempo todo a água para dentro da exposição. E aí lá, essa água depois de tratada, ela encheu esse lago e a gente conseguiu ter vida aquática, plantas, colocou plantas flutuantes, filtrantes e peixes, né? Então a gente acabou criando um lago, né? Que também a gente chama de rio, porque no final das contas, no final a gente jogou essa água fora, devolveu para o rio, então fica aí, né, esse local. Aê, garoto! Rio! Nosso rio! Nosso rio! Esse contato com o rio, né? Esse momento para mim foi bem importante de todo o processo nosso ali, né? O momento do nosso contato com o rio, né? A gente joga aquela bomba e tem um tubo, né? Da bomba que vai puxar água, jogar água para cima. Era meio quase como se fosse um cordão, né? Um cordão umbilical nosso nos conectando com aquela água, né? Com aquela água que a gente não quer comprar, com aquela água que a gente não quer mais ver, com aquela água que a gente, né? Quer distância, quer cobrir, quer, né? Tudo que é de ruim tá ali, né? E de repente a gente se propôs a buscar de novo essa água, né? Ter contato de novo com essa água. Dessa água que eles estão capturando lá no Sesc para passar por um filtro e fazer um lago, para mostrar o quanto essa água seria, que é doce, seria potável e seria perfeita para a gente consumir, né, a nossa abundância. Rap alguma coisa do cara assim, o cara é underground, mas querendo ou não é underground, né? Porque fazer o que tá fazendo aí. O que é mais bizarro, o que é mais doido, né? É a gente que enfia a mão e pega aquela água, se molha, respinga na cara e trata a água, ou aquele rio esgoto a céu aberto correndo ali, e com aquele cheiro, é um esgoto a céu aberto, em pleno século XXI. A gente fala bastante de saneamento básico, tem famílias que não têm saneamento, e São Paulo tem um rio esgoto, tem o Tietê, que é o rio mais poluído do mundo, sei lá o tamanho da TI, que posição que tá todo mundo convergendo ali, né? Esse lugar da água, né, né, e sei lá, se a gente extrapolar isso, né, pensando geopoliticamente falando, né, as áreas de nascente sendo disputadas militarmente, né, quer dizer, né, a gente, aí, Vitória, a gente brinca, mas, né, não é uma brincadeira exatamente, né, quer dizer, é uma constatação um pouco grave, né, quer dizer, um litro de água é praticamente equivalente hoje em dia a um litro de gasolina, né, assim, sei lá, tipo, a gente tem guerra por petróleo, né, de fato, a água é um bem, hoje em dia, é super monetarizado e valorizado economicamente, né. Então é isso, acho que esse é o nosso embate no campo político, né, que também é uma dimensão óbvia, né, do nosso trabalho, né. As nossas ações, elas são coletivas, né? Quer dizer, o que é um parque aquático móvel? Ele só funciona com uma galera. E aí está o grande barato, né, dessa catarse coletiva. A gente esperava que aquela área desértica iria continuar com aquela fonte de água que foi criada, mas não restou alternativa senão a destruição total da obra, que virou uma nova performance para lamentação da gente ali. Aquela umidade que a gente trouxe, mais o verde da exposição toda, isso aí criou uma atmosfera tão diferente que eu não sei por que se desfaz essas coisas, sabe? Não sei que pensamento que a gente tem que modificar aqui na nossa história da cidade. E as nossas vidas passam, né? As nossas vidas acabam, né? E assim, e a gente não vai ver o Rio Tietê limpo, a gente não vai ver os rios abertos, talvez, né? Então, diante desse futuro distante que talvez a gente não veja ele se realizar, a gente tenta trazer um pouco dessas possibilidades para o presente. A gente não vai ver o Água Preta, outros rios abertos, mas a gente toma banho no Água Preta, né? A gente cria um jeito de se banhar nesse rio, né? Porque quando a gente faz isso, a gente cria um atrito no presente também, né? A gente provoca as pessoas a pensar, poxa, realmente, né? Quer dizer,
o rio Tietê pode ser limpo, o rio Tamanduateí pode ser limpo, a gente pode tomar banho nessas áreas, a gente toma banho nos rios, a gente brinca com os rios, a gente criou uma vida nos rios da cidade possível nesse momento. E claro que isso é trazer um pouco esse sonho futuro para o presente e, ao mesmo tempo, é dar força para que esse futuro se realize. Alpiche, aurora, alfafa, bólides de semente. Surgiu essa ideia de fazer esse jogo de palavras, trazendo diversos elementos que compõem nossa trajetória, que o rocambólide é esse lugar em que muitas coisas cabem. Então, soltas, desconectadas, bombas de semente. Brejo. Barreiras. Concreto. Clareira, cinzas. Distopia. Enrolado. Estética. Fracasso. Fora. Um grupo de amigos, pensando esses terrenos baldios, esses espaços. Era um grupo de encontros quase, né? A gente se encontra e decide ocupar um espaço residual. Era uma proposta comum, um interesse comum em tentar transformar terrenos baldios em jardins, através dessas ações e dispositivos, desde os encontros para uma fogueira, ou a construção de um banco, de um mobile, de um portal, coisas que atraem o uso do terreno baldio como jardim. Esses terrenos, eles, de alguma maneira, eles eram adotados também, né, pela gente, porque a gente criava uma relação com eles, né, a gente visitava e desenvolvia atividades, né, nesses lugares. E a gente precisava de um lugar para acessar a terra e cuidar da terra. E pensando a terra como esse lugar de cultivo mesmo, né? No jardim de casa, a gente não queria, porque era privado. A gente queria onde a gente consegue fazer isso coletivamente. História, imagem, intenção. Jogo. Jardim. Jardinalidades. Eu queria falar um pouquinho também do contexto, como todo o contexto da região. É a zona cerealista, né, de São Paulo. Isso foi fantástico, assim, porque pelo movimento que tem na região, o consumo, né, de determinadas coisas, as espigas de milho, tinha outras matérias orgânicas que a gente acabou incorporando, como as folhas. Planta. Quebra de dormência. Queimada. Resiliência. Rocambólide. Rocambólide é o nosso primeiro trabalho. Ele nasceu em 2010, aqui em Florianópolis, de uma pesquisa, de uma vontade, de um desejo de ocupar os espaços considerados residuais da cidade. A gente começou a querer dar visibilidade a esses resíduos também, essas matérias orgânicas, a isso que o pessoal das empresas de limpeza da cidade levam para os lixões, né, para os aterros, muito material de entulho. E a partir disso enrolava com sementes que a gente coletou e coleta até hoje na cidade, de plantas que ocupam esses espaços residuais e que formam esse jardim que a gente gosta de contemplar também, com essas plantas desses terrenos. Nas nossas pesquisas, nas artes, surgiu muito a ideia de homenagear o Hélio Oiticica, esses sacos que vão verduras. A gente abre os sacos, costura eles, faz uma grande trama, um grande pano, e então a gente faz um grande enrolado, isso vira um corpo, tem a dimensão de um corpo, e a gente sempre fica muito surpreso com a receptividade, com essa relação de afeto, que não necessariamente é construída de forma direta, ao respeitar o rocambólide, né? Ao manter o canteiro, e a gente vê a transformação dele ao longo dos anos, principalmente pensando que essas espécies que a gente considera muito no nosso trabalho, elas formam bancos de semente que duram muitos anos. Né? Troço. Terreno baldio. Onde que estão esses lugares de cultivo de terra? Sem ser privado, né? Ou
sem ser dominado por uma hierarquia institucional, como a própria praça ou os jardins de espaços urbanos planejados, né? O terreno baldio tem essa vantagem de não ter essa hierarquia do planejamento, e então ele está aberto para o uso da terra. E era uma coisa que a gente queria muito, assim, trabalhar esse conceito de jardim como lugar de cultivo da terra. Aí surgiu muito esse conceito de jardim em movimento, né, do Gilles Clement, que era uma referência para a gente estar criando esse nosso conceito de jardim aberto, que era quase uma contradição, assim, da palavra, porque o jardim é um lugar fechado, mas um jardim aberto à intervenção, ao cultivo das pessoas, né, e não um jardim planejado, enrijecido. Acho que daí que veio o conceito de terreno como jardim aberto, terreno baldio. Várzea, vingar, vereda, ver. A várzea, ela é um elemento poético, né? Uma poesia da sobrevivência. Eu acho que reverbera muito essa relação que a gente tem com o Rocambole, tem com a exposição Jardinalidades, ao pensar o Rio Tamanduateí, ao pensar essa paisagem, esse espaço super impactante. E acho que uma das principais reflexões também de a gente trazer o Rocambole para cima do concreto, para cima desse aterro, né? Ele está sempre pensando esse aterro, pensando esse amontoado de coisas que se sobrepõem, essas camadas, né? Ao mesmo tempo que ele usa do material orgânico, mas ele também pensa esse diálogo com os seres, né? Com esse elemento que é a várzea, que é vivo, que está em transformação, e por mais abandonado que pareça, vinga, revinga, e é sempre uma relação de disputa, de tristeza, de fracasso, de amizade, de brincadeira, de afeto. O Rocambole também acho que é esse elemento que ninguém sai ileso, assim, né? É esse corpo, é esse abandono, e que reverbera na nossa sensibilidade, no nosso estar no mundo. A cidade sempre nos motivou, né, essas questões, nesses campos de forças que atuam, né, no espaço público. Como a gente também tem um pouco essa herança da arquitetura, né, praticamente somos todos arquitetos, sempre inspirou assim as temáticas dos nossos trabalhos para que a gente, né, enfim, tanto entendesse, né, o espaço quanto construí-lo, né? E aí a gente começou a realmente partir, né, para esses projetos mais de intervenções urbanas. A gente chega nesse recorte das jardinalidades, né, desses lugares jardim, por um outro viés, né, que não é inicialmente esse viés, uma agrofloresta, desse viés, até do verde, eu diria, né? Mas é um viés do espaço público, para quem ele é feito, para quem ele é destinado, como ele é feito, como ele é produzido, que questões estão envolvidas na construção do espaço público. A chegada do carro, ela vem exatamente nesse lugar, assim, a nossa pesquisa pelo espaço público. A gente começa em 2006 esse projeto, a gente está pensando na taxa de verde da cidade, como a gente gostaria que ela fosse vista daqui para frente, uma cidade que está reconstituindo o seu verde, e um carro foi abandonado na porta do nosso estúdio. E a gente estava com um monte de planta dentro. Eu e o Gustavo, a gente pegou essas plantas, colocou no carro abandonado, e fez um clique, né? E a gente começou a perceber aí esses lugares de afeto, que são as pessoas que estavam ali na frente, na loja da frente, cuidando, as pessoas falando, esse olhar para esse objeto estranho e como isso vai se transformando. Eu acho que o que acaba fazendo também uma conexão é esse lado humano,
né? Acho que tanto da cidade quanto das relações, né? E acho que o carro, né, no caso que a gente, né, do trabalho que a gente desenvolveu lá, ele resgata um pouco, né, essa questão da cidade não só para o carro, né, como fluxo de mercadorias, mas também espaços de encontro, né, espaços de troca, né, transformar a cidade em um ambiente de reflexão, né, da própria cidade, enfim, e de tudo que, né, nela envolve, né. A gente entendeu essa potência mesmo do carro, que ele, enquanto agente transformador, que vai deixar muito mais verde a cidade, ele é tanto quanto uma pequena horta, um jardim, mas ele tem um poder simbólico super interessante. E a gente conseguia questionar para quem é feita a cidade, né? Enfim, assim, no última instância, né? Para os carros ou para as pessoas, porque a gente via que 1000 carros por dia é plausível a gente ter emplacados, é mais ou menos isso, e é possível, e eles estão poluindo, e a gente não pode ter um carro que não polui, muito pelo contrário, que é verde, que cria uma relação com o ambiente diferente, e a gente entendeu que ele podia ser uma ferramenta simbólica para reivindicar essa transformação e esse entendimento da construção da cidade, porque a gente gosta de colocar o corpo em ação, de fato. Sim. O nosso corpo no espaço público, ele é nossa bússola mesmo, no sentido de tentar entender as urgências que ali acontecem e tentar dar resposta para elas, né? E muito mais que uma obra acabada, essa obra em processo nos interessa mesmo, essa pesquisa que ela já é em si uma ação, né? Essa investigação-ação, vamos chamar assim, era ali que a nossa interrogação e que a nossa vontade estava mesmo, de colocar esse corpo em ação, entender o que acontece, ver como transforma, provocar e ser provocado, né? Esse lugar de relações, esse lugar de afeto, ele acontece muito nesse espaço aí entre a dúvida e a resposta, né? Eu acho que a gente sempre procurou mesmo esse lugar, e a partir desse marco que é o nosso próprio corpo, né? Como ele consegue ser a régua desse pensamento que acontece fazendo, né? Ele não é a priori, né? A gente vai descobrindo enquanto faz, investiga e descobre o resultado ao mesmo tempo. Acho que esses espaços de encontro também, enfim, né? Ainda mais daqui para frente, que as pessoas estão carentes, né? Desse contato, né? Humano, né? Desse afeto que a gente já falou. Eu acho que é uma saída, né? Senão a gente realmente cada vez mais vai cavar nosso buraco, né? Acho que como o Krenak diz, né? O mundo vai, né? A gente vai cada vez fazer buracos cada vez mais fundos e a Terra vai ruir, vai tudo entrar pelo buraco, né? A gente vai ser soterrado com isso tudo. Eu queria fazer, então, algum marco na cidade, discutir isso no espaço público por meio da arte, né? Como que a cidade lidava com a história da ditadura, com a memória da ditadura, militar especificamente. A cidade ela não se posiciona criticamente na sua memória, né? Assim, a se homenagear quem resistiu. Por que Roberto Marinho não Vladimir Herzog, né? Essas abordagens, né, desses lugares, né, do que significaram esses lugares para a cidade, faz com que esses lugares se transformem, né? Em termos de entendimento, né, para as pessoas, né, o que foi o DECODE, o que é usar ele como uma delegacia de polícia. Eu acho que é muito interessante usar o paisagismo como uma matéria-prima para fazer uma obra de arte, uma intervenção, porque é algo que é próprio da cidade, né, não é um corpo estranho que eu estou colocando ali. Ele faz parte daquela natureza, assim. Acho que isso é bem interessante, né? E por meio da cor, do formato, de algum dispositivo que eu me valho, aquilo ganha um destaque e passa a ter uma presença ali na cidade. E a partir do lugar onde eu vou criar esse paisagismo, criar ali uma tensão de debate, para mim é muito interessante, assim. A forma paisagismo também está se transformando, né? Assim, tá se percebendo que é muito potente, né? E eu acho que a própria pesquisa, a Jardinalidades e Exposição prova isso, né? É um veículo lidar com a natureza, com as plantas, com a terra, com esses elementos, com o cultivo. Quando a gente fala de jardim,
acho que talvez a primeira ideia de pensar num lugar florido, né, de um jardim que ele é decorativo, e eu acho que talvez desperta um pouquinho de preconceito. E eu só queria chamar a atenção para isso também, que ao longo do tempo, com essa presença do debate sobre alteração climática, sobre natureza, sustentabilidade, também acho que a própria abordagem da forma, né, do jardim mudou-se muito também, né, de entender que não é uma perfumaria, né, a gente está falando de agricultura, de jardinalidade, de plantação, de cultivo. Então, assim, a arte se vale de elementos. No caso do paisagismo, você pode usar ele para fazer o que você bem entender, né? Seja para falar de política, para falar de plantação, para falar de agronomia, para falar de identidades, para falar de história, de memória. Bom, se para eu fazer o jardim não depende, então, só da minha boa vontade de ir lá e plantar ou querer fazer. Eu preciso ter uma estratégia política, assim, né? Eu não posso chegar lá e me apresentar e falar eu quero fazer um jardim porque é da ditadura, que fala sobre a ditadura, que fala sobre a resistência, que homenageia o Vladimir Herzog, que foi assassinado aqui dentro do prédio, que é um absurdo. Esse discurso, obviamente, não ia pegar. Aí, então, a Operação Tutóia começa nessa apresentação para os delegados, para pedir para cuidar do jardim, e aí, sem falar da natureza real do projeto, né? E aí, por conta disso, eu também não podia simplesmente... Aí entra também a natureza do jardim, né? Por ser um jardim, é um projeto que você não faz dele da noite para o dia, né? Quem lida com paisagismo, com projetos assim, sabe que o jardim, né? Ele tem uma natureza ali que é super complexa. Ele tem um tempo ali de execução que não é de uma coisa inerte, né? Que você vai lá e esculpe. Um jardim, ele é efêmero, né? Por natureza, né? Ele é vivo, né? Você tem que cuidar dele. Então eu plantava, ia transformando aos poucos o jardim de verde para vermelho, de maneira que eu só transformaria o jardim em vermelho no último tempo. Até que na última manutenção que eu fiz, eu mudei tudo. Eu mudei tudo. Eu cortei todas as plantas verdes que tinham e substituí as árvores da rua. Aquilo que era mais radical, eu deixei para fazer por último. Aí, na última manutenção, eu cortei as árvores da rua e plantei árvores que eram com folhagem vermelha. Eu tinha algumas palavras-chave que eu sempre tinha que explicar para chegar nessa resolução, para as pessoas entenderem o que era a Operação Tutóia. Então, eu percebi que eu tinha um glossário, né? Eu achei que se eu fizesse uma linha do tempo, mostrando a transformação do jardim, e fizesse um glossário apresentando essas palavras, e um glossário que ele fosse meio irônico, que eu apresentasse termos, em alguns casos em que eu apresentasse dois sentidos, né, muito diferentes, né, do mesmo, duas percepções muito distintas para o mesmo termo, seria interessante. E aí eu acabei fazendo um glossário que funcionava como uma espécie de labirinto, né, um caminho, assim, uma palavra puxa a outra, uma puxa a outra, que no final das contas ele contasse essa história. 2.1, Tutóia. 2.1.1, nome de rua localizada no bairro do Paraíso, na cidade de São Paulo. 2.1.2, termo usado eufemisticamente para designar o DOI-CODE, durante a ditadura militar. Exemplo, Vladimir está na Tutóia. 2.2, DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações. Centro de Operações de Defesa Interna, foi um órgão de inteligência e repressão durante a ditadura militar. No caso, especificamente do DOI-CODE, naquele lugar, se ele era um lugar de violência, hoje ainda é um lugar de violência, que é a delegacia de polícia, né? Então, assim, isso não é debatido pelas pessoas, né? Assim, esse uso legítimo da violência por parte do Estado, né? Seja num contexto que é de violência por conta de um crime político ou de um outro crime, tudo é tão naturalizado, né? Assim, então, e também essa abordagem que se tem da história, né? Mas eu queria contrapor, né? Assim, olha que absurdo, na escola, no jornal, nas escolas militares falam isso, né? Da nossa abordagem agora em 2021 sobre o trabalho, sobre a história da ditadura, vem isso à tona, isso de que se questiona as verdades, né, já estabelecidas, os documentos históricos e os fatos, né? Essa discussão sobre fake news, sobre se relativizar tudo, e não importa, né, se é verdade ou não, se você tirou de uma fonte científica, se é uma análise consolidada da história, não, né, nada mais importa, né, assim,
tudo é muito subjetivo, né? Hoje em dia, se o fulano, por conta da sua ideologia, da sua motivação política, ele não quer acreditar em alguma coisa, não há quem faça que ele acredite, né? Assim, mas se eu fosse atualizar esse texto, eu teria que colocar, acho que mais uns 3, 4 verbetes para falar, né, do que está acontecendo hoje no país, enfim, ou para atualizar essa abordagem que tem elogiosa da ditadura. A gente não está só falando da monocultura de alimentos, mas quase uma monocultura também da mente. A gente estava envolvido muito com essa questão dos agrotóxicos, né? Dos mais de 500 nomes e mais de 500 agrotóxicos que são da lista do oficial do país, né? Então, a gente fez esse painel, e nesse painel que estava no espaço público, né, virado para a rua do SESC, e aí nesse painel a gente listou esses mais de 500 nomes desses agrotóxicos, e ao mesmo tempo a gente levou também para dentro do espaço do SESC umas imagens que tem a ver com outros trabalhos que a gente fez, que são relacionados com a expedição que a gente fez na Bahia. A gente encontrava esses modos de produção da agricultura familiar, né, de uma pequena escala, e, ao mesmo tempo, a gente via escalas que são são escalas médias, né, de uma agricultura mais monocultura, mas, entretanto, não são ainda um agronegócio, e vimos também essa escala assim, que foi assustador, né, da plantação de batata na região da Chapada Diamantina. É uma paisagem desértica, no sentido de desértico de que não tem gente, né, o tipo de relação das pessoas com a terra é zero, né, é máquina só. Então, e o tipo de relação do agronegócio com a água, né, do lugar, também é completamente de uso, né, e exploração dessa água do território, né, de forma irrestrita. Então, essas questões foram super importantes para a gente, e no Jardinalidades, pensando já no espaço de São Paulo, né, nesse contexto que vocês propuseram, então a gente quis trazer essas questões, né? Aí a gente produziu esses 2 livros também, né? Que é O Presente e Melancolia. O Melancolia vai trazer essas imagens, né, desse território do agronegócio. E aí a gente tem uma série de imagens também que são esses modos de ocupação do território. Essas aqui são vistas aéreas da região de Roraima, Rondônia, Amazônia, né, que é essa forma de atacar o território pelas escamas de peixe, né? E aí o livro vai tratando assim também são imagens como se fossem vegetações cancerígenas. Esse polvilhar aqui do tóxico, né? Também isso, imagens da colocação do veneno. Essa é uma imagem tirada da internet, que essa é a placa comemorativa de inauguração da Transamazônica. Olha que beleza, uma árvore cortada. É uma coleção de coisas e também relacionadas a uma questão da história do país, né? Então a gente entra com essa imagem dessa gravura do André TV, do Derrubada do Pau-Brasil. Então tudo isso tem a ver, né, com essa crueldade, né, e destruição a qual a gente está sempre relacionado que o nosso país né? Quando a gente entra em essa desvinculação de todos os processos que permeiam essas histórias desses territórios.
Então, o presente para nós era até a partir da ideia, né, de um presente literal, alguma coisa que você recebe como uma dávida, um agrado, ou também de uma outra relação que tem que não perde sua ligação, né, com esses conhecimentos. E para nós, a manga virou meio uma ícone dessa história, por causa que a gente conheceu uma variedade de mangas ao longo da nossa viagem que a gente não costumava consumir em Belo Horizonte ou em outros lugares, onde a gente tem as mesmas mangas que, inclusive, eram vendidos no mercado municipal em São Paulo, né? Que a gente também buscou de criar uma relação, talvez até com as pessoas que não entravam dentro do SESC, mas que poderiam fazer algumas associações entre os produtos que o mercado vendia, pensar de onde que eles vêm, né? Como que eles são produzidos. Conhecemos no mercado municipal algumas frutas híbridas muito estranhas, que me parece que não fazem parte das frutas endêmicas do Brasil, mas de uma criação fantasiosa, né, que busca gerar novos produtos mais atraentes, que seduzem os consumidores. Quando a gente entrou nessa parte de revisitar nossos arquivos e pensar, né, esse lado mais alegre ligado às produções, alimento, cultura, ligação à terra, a gente tentou de abrir e criar diálogos com diferentes culturas, com diferentes histórias das mangas, com diferentes associações com um espírito de alegria. As histórias que a gente tinha sobre... A gente perguntava qual que era a manga favorita das pessoas. E as histórias, como as pessoas descreveram sua relação com essas mangas favoritas, né, eram muito sensoriais em termos das descrições. A gente tinha um outro painel que foi uma ficcionalização baseada em fatos reais, que a gente chamou também da genealogia das mangas. Que quando a gente começou a pensar sobre esses assuntos, não era só um pensamento, né, de onde vêm as mangas, mas quais mangas a gente consome, como que eles são produzidos. A gente descobriu que essas mangas têm patentes, que eles são criados e comercializados como produtos, e nos pareceu muito interessante entrar nessa genealogia das mangas com um certo humor crítico, né? De pensar quais que são os parentescos da manga palma, da manga tome, quais que são esses nomes, como que eles são produzidos. Vimos também dentro desses nomes fantasias que as mangas recebem, que muitas vezes tem a ver com seus inventores, né? Não só quem produz esses tipos de mangas, mas tem também quem vai patentear essa invenção desses novos tipos de mangas. Eles recebem nomes com letras e números que parece um inventório, né, bastante abstrato dentro desses alimentos que a gente consome. E foi em uma época que, em essa região, muitas das mangueiras mais seculares, eles estavam sendo atacados por fungos, por outros agentes, eles estavam morrendo e caindo. Então, teve uma
uma certa resistência das mangas produzidos em laboratórios e também tratados com agrotóxicos, que talvez é essa ligação que para nós também era muito importante, essa relação não só do veneno que a gente consome, mas a destruição que essa causa em várias camadas desse ecossistema da qual a gente faz parte. Eu lido com o apocalipse da vida que a gente está criando. Assim. Eu estou mais focado nesses aspectos e minha intenção é mais de entender a complexidade disso. A princípio, essa é a minha intenção. E aí tem a questão da história, que estava presente nesse desenho do Tamanduateí, né? E então me interessa pensar a colonização, como que isso foi feito, as consequências dela, como que os territórios das cidades são pensados pelos negócios, pela especulação imobiliária. Então são questões políticas, de subjugação da população, né? Eles são os novos bandeirantes, né? Eu quero fugir da cidade dentro dela. Eu quero saber onde não tem cidade aqui na cidade. E aí por isso que eu comecei a me enfiar nos terrenos baldios, que é o negativo da cidade, né? E de alguma maneira a vegetação ela indica a saúde mental da cidade, a sensibilidade dos cidadãos, né? Então para mim elas são meio que norteadores dessa psicologia urbana, assim. Então, já fiz várias expedições, assim, várias caminhadas. Meu trabalho surgiu muito de uma proposição que era de ser um artista viajante, dando volta ao quarteirão da minha casa, que eram as viagens pitorescas através do espaço ao redor da minha casa. Então, eu ficava mapeando a vegetação ao redor da minha casa, dos jardins, das árvores de rua e tudo mais. E depois isso evoluiu para uma ideia de uma psicobotânica, assim, de ver a psicologia das pessoas, da cidade, a partir da relação que a gente tem com as plantas, né? E os desenhos de árvores, eles já me acompanham, essa coisa dessa cidade que a gente vive, doente do ponto de vista da natureza, né? Sei lá, tá tudo muito bizarro, né? Tudo crescendo ao redor. E as árvores todas mutiladas, assim. E elas, para mim, as plantas, elas são o lado fraco da história, né? Coloque-se no meu lugar, num trabalho anterior ao Cerrado Infinito, e justamente ele é bem consequente das manifestações de 2013, e foi quando começou a coisa das pessoas saírem na rua. Eu lembro de uma imagem bonita, assim, intrigante, que foi o pessoal andando na Faria Lima, já perto da Vila Olímpia, e, de repente, o pessoal começou a olhar para os prédios espelhados de vidro, aqueles prédios empresariais, corporativos e bancos. De repente, o pessoal começou a se ver espelhado nos prédios. E aquilo foi uma imagem muito forte. Assim. Só que 2 dias depois, tudo se fragmentou, tudo implodiu, e todo mundo um ficou contra o outro. Ah, você é anarquista, você é vândalo, você é terrorista, você é fascista. E aquilo durou um festim. Assim, né? E aí ninguém mais se entendia, né? Ninguém mais se colocava no lugar do outro. Assim. Não existia diálogo. E a partir dali, esse diálogo foi ladeira abaixo, ficando cada vez mais difícil. Foi dessas ideias, então, que surgiu a ideia de fazer essas bandeirolas, de fazer uma passeata. Coloque-se no lugar da árvore, mas a árvore é você, a árvore somos nós, que nem se diz aí.
né? A árvore reflete a nossa psicologia. Então, aquelas pessoas, aquelas árvores crucificadas pelo sistema, crucificadas pelo poste, furadas, cortadas, né? Elas são sobreviventes desse sistema, né? E elas crescem, é a mesma árvore, é o mesmo poste sempre, e cada árvore reage de uma forma, né? Eu lembro quando você foi lá no Cerrado Infinito, que foi quando a gente meio que, de uma certa maneira, inaugurou o Cerrado, né? Acho que foi era organizado pelo Cupe Abrace. Naquele contexto, a gente estava trabalhando juntos, e era quando se consolidou o primeiro trechinho da trilha, muito menor do que é hoje, assim. Era uns 10 metros. A princípio, eu queria colocar as plantas na praça, para as pessoas verem, e aí eu percebi que as pessoas não iam manter essas plantas, porque não conheciam elas, a biologia delas, e elas iriam desaparecer em algumas semanas, até pela cultura de destruição dessas espécies, elas são consideradas ervas daninhas e toda aquela história. Assim. Na hora que as plantas aconteceram ao redor da trilha, na praça, aí o Descolonization ele apareceu como uma consequência. Assim. Não foi uma coisa planejada, né? Foi uma coisa que foi na vivência dos acontecimentos. E aí foi muito legal a segunda edição daquelas dinâmicas, né, de sensibilização, de andar na trilha, de mexer com os materiais. Então foi muito legal conhecer vocês, ver que vocês já estavam nessa fricção com os espaços da cidade, desses terrenos. E muitos artistas já pensando também em outros projetos dessas vertentes, né? E o pessoal ativista começando a flertar com a arte. Então, esses campos foram se misturando, né? Então, o que eu achei mais bacana é que, no final, vocês conseguiram fazer essa exposição, sintetizar todas essas vertentes. O viveiro é um experimento de tentar reproduzir as plantas do cerrado. As plantas do cerrado, elas são a antítese da agricultura. Elas são plantas, até então, serão plantas cerrado, justamente porque ele não está dentro da lógica da agricultura, da terra nutritiva. Ele não vai para frente. Quanto mais você cuida dele, menos ele vai para frente. Ele precisa ser largado, né? As plantas ruderais, né, ou como as punks, né, que o pessoal usa para comer, em geral você não cultiva as punks, elas surgem e você permite que elas surjam. Então são essas plantas rebeldes, assim. Primeiro era um mecanismo também para mim, de pensar essas plantas e debater esses assuntos com as pessoas que iam lá. Que gosta de solzão, juqueri, asa peixe lá. O juqueri é da família das dormideiras. O viveiro tem isso, né? Ele potencializou esse entendimento de que não é do ativismo, que não é da reação às questões, tá? Mas que é de amplificar a sensibilidade, assim, de lidar com as plantas, elas crescerem, de você ver como que funciona, como elas necessitam das coisas, de você também, a atividade de plantar sempre é um fio terra também de energias, né? Então, é o processo que começa a curar as pessoas da cidade, né? Descolonizar, né? A pesquisa é com planta que nasce fora do cultivo. Nasceu fora do cultivo, eu estou interessada.
Então, ela não precisa ser útil para ser interessante, ela não precisa ser medicinal, ela não precisa ser alimentícia. Ela é vida, ela é uma planta que achou um lugar para brotar. Eu estava morando em São Paulo, assim, me sentindo muito minúscula dentro desse cenário gigantesco, né, urbano, em que a predominância é do cimento, é da construção, e é quase como uma forma de sobrevivência mesmo. Eu me identificava com aquelas plantas, né? E aí eu idealizei esse trabalho, que era assim, a vontade de dar visibilidade a essas plantinhas, e aí fui elaborando como fazer isso, né? E o desenho é uma linguagem que está muito presente no meu trabalho, que acabou virando a forma de comunicar, né? De falar da planta, né? Uma forma de comunicação. Não só para ilustrá-la, né? Olha, ela está aqui, ela tem essa forma, mas eu entendo muito o desenho como um gesto, um encontro, uma conversa. Eu gosto muito de falar do desenho, de entender, eu sinto muito o desenho como uma conversa, né? Então, eu estou olhando para aquela planta e ela tem algo a me dizer, né? E essa escuta se faz no desenhar, né? É um momento de um silêncio, né? Que permite essa percepção, é também uma desaceleração, né, da percepção do nosso movimento, né, no estar na cidade. E aí não tinha dúvidas que tinha que ser no Minhocão, porque de certa forma o projeto tinha sido idealizado lá, por ser um ícone, né, de um urbanismo muito desequilibrado, muito capitalista, né, totalmente construído para carros, não é construído para a gente caminhar e muito menos construído para vegetação, né? E o que me fascinou é que caminhando lá, né, vendo que aos domingos, não tendo carro, naturalmente a vida quer estar lá, né? A gente ocupa, então as pessoas vão lá e muito naturalmente, né? Espontaneamente, as pessoas começam a usar aquele espaço como área de lazer, área de encontro, e as plantas brotam. E mais do que isso, é um abrigo, né? É uma superfície, então as coisas vão se acumulando, a matéria orgânica vai se acumulando. E tem essa reflexão, né? Que a gente já sabe que se a humanidade fosse extinta, ou se a gente simplesmente parasse de, né, fazer o que a gente faz em 15 anos, tudo seria, não gosto da palavra dominado, né? Uma coisa muito de poder, mas assim, seria reconquistado, reocupado, enfim, pela vegetação. E eu acho isso muito fascinante. Porque esse trabalho é uma forma de refletir, né? Isso é uma forma de assimilar essa relação cidade-natureza, na verdade, a gente e natureza, né? Se a gente quebra uma montanha e constrói um viaduto, isso é natureza. Só que é uma escala que não se sustenta, né? O João de Barro vai pegar a terrinha e vai levar para o topo da árvore e vai fazer uma casinha. E a gente destrói uma montanha e a gente faz um viaduto. E aí esse viaduto cruza uma rua que já estava lá, já estava pronta, com casas e famílias. De repente aquela rua tem um outro significado, tem aquele viaduto. Aí vem essa reflexão, demolir ou não demolir, que eu acho super importante, o debate, assim, que é super difícil de você chegar num lugar, né? Porque demolir significa um lixo, né? Significa também você destruir uma coisa que já existe, que já tem agora uma história, né? As Minhocão tem uma história, né? Ele já é um lugar. Que eu entendo coisas hoje que eu não entendia, né? Primeiro, essa primeira reflexão, cidade-natureza, tinha uma coisa da escala, muita gente falava, mas acho que você tinha que fazer uns desenhos enormes, né? A cidade é tão grande, as plantas já são tão pequenas, se você fizer pequeno, ninguém vai ver. Falei, mas se eu fizer enorme, eu vou estar falando com a linguagem da cidade, eu quero falar com a linguagem dessa planta, né? Ela tem uma voz silenciosa, e a ideia é convidar as pessoas a terem essa escuta silenciosa, sabe? Quando eu me agacho naquele viaduto, qualquer outra rua, né? E é muito engraçado as diferentes reações, né? As perguntas. Já vi gente perguntar se eu estava passando mal, já vi muita gente curiosa, o que você está olhando? Aí, quando via o meu desenho, aí via que a planta estava lá, né? Quase que o desenho era uma lupa, né? Assim, agora eu entendi o que você está fazendo todos esses dias, né? E para mim, essa uma única pessoa que vem e me diz, agora eu entendi o que você está fazendo, é isso, a potência do trabalho está aí. Que é disso, a gente é feito disso também, né? Desse
dessas gotinhas, né? E talvez a palavra semente é isso, né? O Herpes SP, né? O SP, como você falou do espécie, ainda tem essa ideia de que ela seja escrito em itálico como nome científico, né? E aí eu desenho o quebra-pedra, mas não é o quebra-pedra como representante da espécie, é aquele indivíduo que está lá naquele chão naquele momento. Então eu já desenhei muitos quebra-pedras. E cada vez que eu desenho um quebra-pedra é aquele indivíduo que está lá, aquela plantinha que nasceu naquele dia, que tal dia, e né, cresceu naquelas condições. Então, não é só a espécie, né, mas é o indivíduo. Vou até fazer primeiro essa ponte, então, comentar alguma coisa sobre essa questão da linha do desenho. É corpo, é muito corpo, e é quase que eu posso falar como se fosse uma dança, né? Um dançarino falar, eu preciso dançar, né? O desenho está muito nesse lugar, assim, é muito corpo mesmo, assim, coisa de gesto, e essa linha, né? Que você falou, se repete, né? Se repete na natureza, se repete no desenho, eu penso muito nela como um desenho contínuo. Então, se eu fizer 20 desenhos, eles são uma continuação do outro, que ele está continuando a rachadura do chão, que está continuando a silhueta da montanha, que está continuando as linhas das nossas veias, né? É um fio, é um elo, né? Então, é performático, na verdade. Assim, minha reflexão mais recente é disso mesmo, é de entender nesse sentido. É um conjunto de ações, que tem muitas coisas acontecendo, e ele funciona nessa somatória. A somatória dos desenhos, a somatória das plantas, a somatória dos meus gestos na rua. Tinha um blog que eu postava o processo, aí tem um mapa, essa planta que nasce aqui, aí um dia a planta é arrancada, aí no dia seguinte, né, depois de algumas semanas ela brota de novo, mas o desenho já está lá. Aí depois a prefeitura pinta a intervenção, mas a planta nasceu de novo, né? Essa coisa do ciclo. E aí fui sacando, assim, que talvez o que tem de mais forte no trabalho é essa cartografia, é o mapa. Talvez o mapa seja onde os mundos distantes se aproximam, sabe? Assim, acho que um mapa junta, né? E mapa tem tudo a ver com escala. A gente não vê o que está acontecendo lá, mas no mapa você vê tudo junto, assim. E é uma narrativa também, uma interpretação, né? Então, existem infinitos mapas, né? Quando eu falo do herbário ordinário, né? Caramba, é a cartografia, né? Vamos cartografar juntos, e a cartografia afetiva, porque eu quero muito ouvir o que você tem para dizer. No fim é isso, assim, fazer arte é se perguntar o tempo todo, é pesquisa, é investigação, a gente está procurando alguma coisa, a gente sabe que tá, a gente não sabe o que é, mas tem uma coisa que a gente está procurando. Eu gosto muito da rachadura, eu gosto muito, né, olhando a planta, eu também olhei o concreto, né, que eu achava que era a coisa mais horrorosa, de repente comecei, agora eu amo aquele cinza, eu amo aquelas rachaduras, entender que aquilo é montanha, aquela materialidade complexa, e ela racha, e na engenharia, é muito legal, porque a engenharia é o lugar, né, isso, é o controle, né, assim, eu vou construir assim, e pode ter 20 mil andares, não vai quebrar, né, aquela coisa da razão, da matemática, só que dentro da engenharia tem uma coisa que se chama junta de dilatação. Tem que ter, porque a matéria vai crescer, por mais que ela vai expandir com o calor e ela vai rachar. Então você tem que fazer uma junta que é para conduzir, olha só, é conduzir essa coisa que vai acontecer. E nem sempre ela vai na junta, ela dá uma escapadinha, né? Então essa rachadura é maravilhosa, né? E é muito doido que ela tem o mesmo desenho da água. Ela é totalmente não água, ela é seca, dura. Se você tirar, ela pode até cortar, né? Caco, mas ela tem o mesmo desenho de um fluxo de água. E a água é isso, a água ela vai penetrando, né? Ela vai penetrando por todos os lugares, ela preenche os espaços. Então é isso, assim, natureza é isso. E nós somos natureza. Nós somos natureza porque nós somos frágeis também, nós somos vulneráveis, nós somos finitos. E a gente não para. Esse é o trabalho do retorno à Terra. E por onde começar? Essa é uma questão grande. Né? Onde começa essa paisagem ancestral? Se ela é alguma coisa de um tempo antigo ou se é de um tempo presente. Né? Então a gente acredita que é o cruzamento disso mesmo. E é maravilhoso ver essa paisagem que a gente instala ali, que são as mudas de bananeira, né? Esses 3 canteiros, essa ideia que a gente chegou também, que eu vejo que é fruto de trocas, de conversas que a gente foi
realizando ao longo aqui do processo de olhar os desenhos, conversar, partilhar histórias, né? Então, para mim, eu trago logo à frente essa instalação mesmo, pensando nela na potência de rede que esse trabalho gerou e continua gerando, né? E onde começa, né, essa paisagem ancestral? Gustavo, eu estou mandando esses pés de bananeira para você plantar em São Paulo. Para você sempre lembrar que na comunidade da sua mãe existiu muita banana. Hoje não tem mais. Mas isso aqui é para você seguir a sua trajetória. Esses pés de bananeira para você lembrar. Um abraço para você, Gustavo, da Rosa Maria Cadete, sobrinha da Maria Luísa Cadete, sua avó. Comecei a chamar elas de mudas professoras para eu escutar o que as bananeiras estão dizendo, assim. E elas vêm dizendo muita coisa. Então, desde todas as redes e pontes que a gente fez para trazer as mudas do canal Anin, que a Célia trouxe, né, o pessoal, a Raquel, a Paula, que foram até lá, com a prima Rosiane, que conectou todo mundo, todo esse trajeto da banana para ela chegar aqui. E só agora que está dando a primeira folha, né, dessas bananeiras, assim, tudo isso emociona muito, assim, né? Eu já mandei para a família lá, falei, ó, daqui a pouco eu vou estar comendo banana do canal Anin também. Não é uma história minha, é uma história do nosso povo, a história do tio Cassimiro. E o tio Cassimiro Cadete, ele fez essa aliança afetiva, né, com a terra a partir das bananeiras e da roça, né? Então, a paisagem ancestral, ela é um trabalho aí que realmente vai conectando essas várias caminhadas, né? A caminhada de retorno à terra Uapixana, retorno à terra Uapixana, no canal Anin, na Serra da Lua, o diálogo, né, com esses parentes. Então, a história do Cassimiro, ela é importante para a luta de demarcação de terra. A minha mãe, que saiu desse mesmo lugar, né, e ela leva 33 anos para retornar, para reencontrar sua família, né, depois realmente de todo o trajeto que ela teve de vida, de sair da aldeia aos 10 anos de idade para trabalhar em famílias de não indígenas. Então, são 33 anos, a gente falou muito desse número. Então, a gente coloca em perspectiva esses 33 anos, que é o retorno à terra, né? Quem é o povo Uapixana? É um povo de Roraima, fica nessa fronteira entre a Guiana e o Brasil, a Guiana, que era a Guiana inglesa, e essa é uma das primeiras batalhas, né? A linha da fronteira, nessas fronteiras criadas e imaginadas, onde famílias são separadas também, né? E eu sou fruto de um outro deslocamento, né? Quando a gente pensa a questão Uapixana, que eu estou no Paraná, eu nasci no Paraná, então a gente aproxima e territorializa, né? A gente também plantou muita bananeira no Paraná para territorializar a questão Uapixana. E aí a proposta do trabalho da paisagem ancestral é de estar realmente ampliando também esses territórios, desenhando novas fronteiras, desenhando novas alianças e caminhadas em conjunto. Então, eu trago essa paisagem ancestral e aí logo posso caminhando para o meu próprio cruzamento nessa paisagem, né, do ponto de vista autobiográfico, que é quando eu trago a minha história, né, plantar bananeira com o corpo, né, um ato de territorialização uapixana, né? Então, isso pode acontecer em qualquer lugar. Então, inclusive, durante a exposição do Jardinalidades, então, eu plantei uma bananeira na Rua Mercúrio, que é logo ao lado ali do Sesc Dom Pedro II, mas falando um pouquinho mais desse ato de plantar a banana com o corpo, de você mesmo lidar com essa mão na terra, né? Essa ideia de você trocar mesmo o pé pelas mãos, né? E o que seria essa inversão de lógica do ponto de vista indígena? É da gente olhar realmente os nossos pertencimentos, olhar o momento presente, quais são esses múltiplos contextos, atualizar essa memória, né? Essa outra provocação que eu faço do coma colonial, a gente acordar dessas referências todas que nos atravessam, né? Através da, entre muitas aspas, história oficial, de como que essa história indígena foi
criada e construída a partir de um olhar não indígena e pensando no momento presente, que a arte, mas não só a arte, é um lugar onde a gente tem protagonizado as nossas histórias, contado as nossas vivências, né, e transformado isso nesse tipo de intervenção poética também. Vou fazer uma roupa para eu ser rio. Então, quando eu vestir a roupa, eu sou o rio, durante esse momento. E aí eu fui... O primeiro desenho veio o próprio rio Tamanduateí, assim. Ele é mais geométrico, né? Esse desenho dele presente. Um dos pensamentos que nasce da discussão da bananeira é como a bananeira é um filtro, né? Então ela filtra a água, né? A importância das bananeiras perto dos rios também. E a gente nessas discussões com o rio Tamanduateí, pensando a paisagem, né, dos entornos também que foi sendo destruída, toda a questão da retificação do próprio rio, né, transformando essa paisagem em curva, né, e transformando essa geometrização que vai acontecendo, né, com os rios e o reconhecimento de vida no rio, né, no rio Tamanduateí. Se as bananeiras elas foram a ferramenta de autonomia, de plantio, de cultivo, né, e de aliança com a terra, existe um momento da história onde as bananeiras começam a adoecer também na comunidade. Existe uma praga que se instaura e é muito semelhante ao que a gente vive hoje, pois era uma praga que se propagava pelo ar, que é isso, né? Toda a questão da natureza mesmo, que a gente sabe que ela nos cobra e ela mostra facilmente, né? Quando ela precisa de ajuda, quando existe, né, coisas no entorno, né, seja o desmatamento, toda a questão de violência com a própria terra, né. Tempo das bananeiras é o tempo que a gente tem de se conectar com a nossa história, trabalhar nossas autoestimas, multiplicar nossas irmãs, multiplicar as nossas redes, a nossa força. Por isso que eu acredito muito nesse tipo de caminhada em conjunto. Então, no fim, o que estamos fazendo? É um trabalho para a gente dialogar diretamente com essa luta pelo direito dos povos indígenas. Isso aqui eu acabei de escrever, joga fora, só que aí isso daqui fica tudo. E aí aqui. Vamos semear, vamos acreditar nessa terra, o que é vivo aqui, né? E eu acho que foi muito o encontro entre nós, entre as pessoas todas que compõem que compuseram essa exposição, né? Os próprios trabalhos. Um laboratório antropológico, social, de jardinagem. O cruzamento que a gente teve, para mim, foi tão importante, sabe? O desafio do próprio lugar, de trabalhar lá naquele contexto, de tentar pensar o trabalho. Vocês, no Jardinalidades, acabaram atuando como uma maneira de mapeamento, de colocar isso meio que num panorama, onde muita gente que não se conhecia passou a se ver também a partir daí, né? De repente estava no meio de um monte de potência artística que fala da questão da natureza, assim, aí tem um rio, aí tem artistas de vários lugares, e trabalhos todos muito diferentes, né? Então, esse encontro, a gente precisa muito desses encontros, dessas trocas, né? O educativo trabalhou bastante amalgamando todas as obras ali, trabalhando com as crianças, né? Foi muito importante. Vai se formando uma rede, onde a gente vai se acompanhando, se percebendo, se escutando. A gente fazendo parte desse território, né, que é formado por uma comunidade, né, que também pesquisa esse tema, né, da natureza para dentro da arte, né. A gente está junto, né, e a gente pode lembrar disso, deve lembrar disso como humanidade, né.
Então, tá num contexto assim, né, da exposição de jardinalidades, é muito pensar isso, assim, caramba, né, estamos pensando junto e em lugares diferentes, né, contextos diferentes, questões diferentes e com resoluções estéticas diferentes. Foi se tornando, foi algo que foi acontecendo no processo, né, da exposição, como foi se tornando uma imagem poética potente. A partir da relação das plantas, jardim como linguagem, e aí, claro, jardinalidades evoca territorialidades e temporalidades e espacialidades, então a gente vai procurar entender essas camadas de história e de memória do lugar. A exposição trouxe isso, né? Trouxe a gente convivendo com as outras obras, algumas de site específico mesmo, né? Que trouxeram plantas ali, né? Outras de instalações, essa lida com a vegetação, né? E foi muito importante ter conhecido esses outros trabalhos, né? Porque a cidade de São Paulo precisa tomar um outro rumo, porque agora acho que o planeta precisa tomar um outro rumo, né? Então, me parece que essas discussões que a gente teve para o trabalho continuam urgências cada vez maiores. Pensar nossa relação, né, com natureza, com sociedade, com outros seres. O que a gente está vivendo agora, da pandemia, tem muito a ver assim, com um tipo de relação, até uma dimensão assim, de uma toxicidade estrutural em relação a um tipo de pensamento, de ação sobre a natureza, né? sobre o mundo, sobre a terra. E se a gente não conseguir repensar a cidade, a gente não vai voltar a viver, porque não tem volta, né? Aquele cotidiano, aquele pensamento, isso acabou. A gente vai ter que curar esse lugar chamado cidade. A gente está aí para pensar um outro jeito de habitar esse espaço. A gente consegue achar isso, a gente vai ter que achar nessas fendas, nesses espaços entre. Criar uma vida possível nessa cidade para além desses limites que estão colocados aí, né? E pensar que brota também, né? Em todo lugar, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, de pensar. Por que a gente semeia no meio da ruína da civilização, né? É o processo que começa a curar as pessoas da cidade, né? E, ao mesmo tempo, pensar coisas para um futuro que está relacionado a essa ancestralidade, a esse conhecimento dessas culturas maravilhosas, assim, que são culturas de resistência. É o tempo de gerar responsabilidade com os nossos aliados, as pessoas que nos apoiam, as pessoas que estão dispostas e acreditam nas nossas histórias, nos nossos saberes, que os indígenas têm muito a oferecer, e eu acredito que essas tecnologias indígenas, elas estão aí realmente para trazer as curas, né? E como que a gente também pensa propostas, imagina possibilidades, aí por isso que a gente fala de utopias, né? Como é que a gente pensa esses futuros? Eu aprendi tudo. Planta, que reza, vamos passar ela. Magoye travela dai, vacaneco, baba, vacaneco, baba, vacaneco, baba, vacaneco, baba, vacaneco, baba, magoye travela dai, vacaneco, baba, magoye travela dai, vacaneco, baba, vacaneco, baba,
Bakane ko baba, bakane ko baba, bakane ko baba. Mako Israel sai, bakane ko baba. Mako Israel sai, bakane ko baba, bakane ko baba, bakane ko baba, bakane ko baba. Bakaneko baba, mako Israel sai, bakaneko baba, mako Israel sai, bakaneko baba, bakaneko baba, bakaneko baba, bakaneko baba, bakaneko baba.